A lição que nós iremos prosseguir hoje é a lição de número 9. Você que estudou a sua lição, abra ela aí, por favor. Falamos semana passada sobre o cristão e a rede social. E hoje nós vamos falar de um assunto assim, irmãos, bem, às vezes, para alguns, complicado até de se falar. Mas é preciso falar. Tiago, ele diz que quando nós confessamos os nossos pecados uns para os outros, nós estamos sendo sarados, tá? Então é importante a gente estar falando sobre esse tema aí. Tá aí. Nós vamos falar sobre a pornografia, irmãos. Pornografia e seus males, tá? Então nós vamos iniciar aí com o nosso texto áureo. Coloca para nós aí. E o nosso orador mor, Marquinhos, vai estar... É um 9 que está aí, lição 9. Vamos ler na sua revista enquanto eles acham ali, irmãos. Tito, capítulo 2. Acompanha na sua revista aí que o Marquinhos vai ler na revista mesmo enquanto eles acham ali. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Ok. Aplicação. A pornografia não é diferente de outros pecados. A princípio ela pode ser atraente, mas por fim acaba aprisionando o indivíduo na jaula da vergonha e da culpa. Samuel, dá uma olhadinha aqui que não está funcionando não. Lê para nós aí, Marquinhos, o texto básico. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra ao homem não o pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso. E assim considerou eles puros todos os alimentos. E dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, a malícia, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Ok. Vamos falar aqui sobre as metas específicas. A primeira delas é refletir sobre esse assunto. Esse é um assunto que todos nós precisamos refletir sobre ele. É algo que tem crescido assim, assombrosamente, né? Tem crescido demais em várias famílias, na igreja, tá? Então nós precisamos muito refletir sobre esse assunto. É um assunto que nós não podemos assim colocar ele para o lado e escondê-lo e jogar ele debaixo do tapete. Não podemos fazer isso, tá? Então uma das metas específicas é refletir sobre os males causados da pornografia, tá? Que está em várias faixas etárias de idade, viu, irmãos? Em todas elas, não é só uma, né? Não é só uma faixa etária de idade, não. Nós vamos falar sobre isso aí. A segunda coisa é discorrer sobre o alcance da pornografia, né? Até onde ela vai, quem ela alcança? Criança, jovens, adolescente, pessoas mais velhas, de mais idade, idosos. Então nós vamos estar falando sobre isso aí também. E a terceira coisa é apontar os caminhos para a libertação desse terrível mal chamado, então, pornografia. E falar, querido, então, é difícil falar sobre esse assunto e entender sobre ele também não é muito fácil. Porque muitas vezes nós olhamos para ele e a maioria das pessoas olham para ele de uma forma, como toda a sociedade olha, de uma forma moral, né? E deve ser olhada assim também. Mas não podemos deixar de olhar também de um ponto clínico e de um ponto espiritual. Principalmente nós cristãos.
Nós precisamos ter uma ótica, quando falamos sobre isso aí também, olhar com a ótica também espiritual sobre esse assunto, tá? Olhar também com a ótica clínica, tá? Como questões de tratamento. Então, é sabido que a pornografia, ela tem trago prejuízos. Em que sentidos? Em casamentos. Em que sentidos? Em jovens que têm se afundado nisso aí a cada dia. Conflitos familiares, né? Dificuldade de relacionamento, de vários relacionamentos, principalmente o conjugal. E um dos piores deles, querido, é o distanciamento dessa pessoa com Deus. Ele não só distancia, ele esfria. Aí nós falamos aí sobre os 3 tipos de morte: morte espiritual, morte física e a morte eterna, tá? Aí quando nós tratamos sobre a doutrina da morte, tá bom? Então, querida, a pornografia, ela se torna algo banalizado. Para o mundo lá fora é algo normal, não é verdade? As coisas que nós vemos aí, parece que é algo que a vergonha acabou, né? O sentido de vergonha pelo consumo desse material não existe para muitos mais. Não tem esse crivo mais. Esse crivo acabou. As pessoas usam e falam e mostram e utilizam esse material abertamente. E agora a pornografia, ela deixou de estar em um lugar específico, que alguns anos atrás se encontrava aí em banca de jornais, alguns anos atrás se encontrava em locadoras, né, de filmes, e hoje ela se encontra na mão de qualquer pessoa. Qualquer criança de 4, 5 anos que tem um celular, que tem acesso à internet, a um clique, a uma pesquisa, vai aparecer ali turbilhões de cenas e coisas que você muito bem já sabe. Então o acesso hoje está muito fácil. Qualquer celular, por mais simples que ele seja, por mais simples que seja, não precisa ser o top das galáxias, não. Por mais simples que seja esse celular, ele tem acesso à internet, ele vai permitir que qualquer pessoa, então, ele se aproxime e entre para esse mundo aí. Então, querido, para entender melhor sobre isso, nós vamos estar falando e nos aprofundando sobre esse assunto através da lição, tá? Então, nós falamos sobre a meta específica, e aí nós vamos estar falando agora sobre esse mal chamado pornografia, que está aí na sua revista, tá? É o tópico 1, e dentro do tópico 1 nós vamos falar desse mal chamado pornografia. Existe a pornografia, cria agora a cultura da imoralidade, né? A pornografia criou a cultura da imoralidade. A pornografia causa vergonha e causa culpa. A pornografia causa dependência. Então nós vamos falar desses 3 subtópicos aí, tá bom? Que se encontra aí na sua revista também. O mal chamado pornografia, tá? Pornografia deriva da palavra grega porneia, usada no Novo Testamento para descrever relações sexuais ilícitas, imorais e de impureza sexual. Então a palavra grega porneia, todas as vezes nós vemos Paulo citando muito essa palavra, Paulo dizendo muito a respeito sobre isso. Todas as vezes quando vai falar sobre esse ato de imoralidade, desse tipo de lascívia, ele vai usar esse termo grego porneia, tá? Quando ele vai falar sobre o adultério, o termo já é diferente, é mocheia, tá? O termo chama-se mocheia. E ali nós temos aí na sua revista, fala, tá? O dicionário Michelis, ele define a pornografia como qualquer coisa que vise explorar o sexo de maneira vulgar e obscena. Então, esse dicionário aí, ele marca dessa forma aí. A letrinha está bem pequena ali, mas deixa eu ver se eu consigo ler para vocês aqui alguns. Você consegue ler? Ali, ó, Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 5, a palavra porneia é usada para se referir à relação incestuosa entre o homem e a sua madrasta. Está lá no capítulo 5 de 1 Coríntios. Paulo usa essa palavra, então, aí, porneia. Em 1 Coríntios, Paulo, novamente, no capítulo 6,
verso 13 ao 20, Paulo usa essa palavra porneia para se referir ao envolvimento sexual entre homem e uma prostituta. Se esse homem for casado, sabemos que ele comete adultério, então a palavra não é porneia, a palavra é mocheia. 1 Coríntios, capítulo 10, a palavra porneia é usada para descrever o pecado dos israelitas, em Números. Tem várias citações a respeito, irmãos, várias citações a respeito disso daí. Porneia se refere, mais uma vez, à imoralidade sexual, enquanto que mocheia é específica ao pecado de adultério. Tá? Então tem aqui algumas referências, em Atos, capítulo 15, 19. É escrita uma carta aos cristãos gentios, orientando-os a absterem, dentre de outras coisas, a porneia. Então, Paulo sempre, em todas as suas, principalmente em 1 Coríntios, seria uma carta que ele fala muito a respeito disso. Paulo, ele sempre estava, instruindo a igreja a se livrar da porneia, irmãos. Paulo sempre estava instruindo a igreja a ficar livre desse pecado. Isso é um pecado, tá? Em 1 Tessalonicenses, ele associa a santificação e a vontade de Deus. Pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenha da prostituição. A palavra para prostituição é porneia. Paulo sempre, mais uma vez, Paulo pegava bem pesado com essas questões. Em Apocalipse, capítulo 2, Jesus declara que uma falsa profetisa chamada Jezabel seduziu os servos de Deus a praticarem a prostituição. Então nós vemos isso, querida, na Bíblia, em todos os momentos. A Bíblia falando sobre esse pecado. A Bíblia condenando essa imoralidade, condenando a pornografia. Pastor, a Bíblia nunca falou sobre isso. Claro que fala. Tem vários textos que falam sobre isso. Mas uma coisa que nós precisamos entender, querido, que a Bíblia ela foi escrita, o Novo Testamento, no grego, não foi em português. Então nós temos que fazer essa leitura e fazer a transliteração do texto para entender o que aquele texto está querendo dizer. Qual que é a exegese daquele texto? O que aquele texto está querendo dizer para aquele local, para aquele dia, para aquela cultura? Não é a mesma cultura que nós temos hoje. Então nós temos que entender a transliteração da palavra. E só vamos entender estudando. Então quando nós falamos de um assunto, assim, essa palavra porneia, mocheia, e nós vamos entender a classificação dessa palavra, nós vamos entender como que isso é pecado, como que isso é pesado e como que Deus condena tudo isso. Então, querido, o mal chamado pornografia, ele cria agora a cultura da imoralidade. Tá? Só para fechar aqui. 1 Coríntios capítulo 6. Fugir da impureza. A palavra impureza aqui é porneia. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade, que é a porneia, peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque foste comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então é interessante isso aqui, querido, qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a porneia, a imoralidade, ele peca contra o próprio corpo. E aí, a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Ele está pecando contra a casa do próprio Deus, ele está pecando contra o próprio Deus. Então esse mal chamado pornografia, agora ele cria aí a cultura da imoralidade. E como que nós vemos essa cultura da imoralidade? O sensualismo nós vemos em todos os momentos, em uma propaganda, Você vê isso aí, a pessoa faz uma propaganda de cerveja, ele tem que sensualizar o negócio, que vende, isso vende, né? Vai fazer uma propaganda de chocolate, aí sensualiza o negócio todo. Então a porneia, irmãos, a imoralidade, ela está inserida no nosso cotidiano, no nosso contexto, no nosso dia a dia, em quase todas as coisas, tá? Nas conversas de duplo sentido, nas novelas, você já parou para perceber o quanto que as novelas estão imoral? Você não consegue, eu já não assisto, há muitos anos, não sei o que é novela sentar, não sei o que é isso. Mas você para ver uma propaganda e você fica com vergonha se tiver um filho na sala. Você fica com vergonha. A imoralidade se tornou natural, banalizou. Está tudo muito, muito simples, muito natural.
E isso incute em nossa mente que para você também é algo natural. Então você vai passando por cima disso, não tem problema não. Fecha o olho aí, menino. Nós não podemos aceitar isso, irmão. Nós precisamos entender que isso é um pecado. Tá? Isso é um pecado. Quando eu morava lá na roça, lá, as pessoas, eles conversavam muito com duplo sentido, né? Palavras de duplo sentido, pegadinhas assim, e coisas profanas mesmo. E isso é natural para algumas pessoas, tá bom? Então, por que isso nasce? Por causa da pornografia. Ela cria esse mundo de imoralidade, né? Ela cria essa cultura que ser imoral é bom. Ser imoral agora é certo, né? Os filmes, desenhos infantis. Você já viu alguns desenhos infantis? Aí eu quero que vocês me ajudem nisso daí. Eu acho que vai dar tempo da gente discorrer com toda a lição. Você já viu alguns desenhos infantis aí com sensualismo? Quem já? Desenhos, irmãos. Filhos estão vendo. Filhos, crianças de 4, 3, 5, 7 anos. E nós, muitas vezes, os pais não estão vendo isso. Mas com o advento da pornografia, cria essa cultura. Cria essa cultura agora. Então é lamentável, vivemos em um mundo que está sob o controle do maligno. A sociedade quase que ela vai generalizar e respirar algum tipo de imoralidade sexual. A pornografia está em todo lugar. Nas propagandas, nos comerciais, nas conversas de duplo sentido, nas novelas, nos filmes e até mesmo em desenhos infantis. Até mesmo em desenhos infantis. Mulheres são expostas em situações que evidenciam essa exploração do sexo para chamar a atenção de alguma maneira. E às vezes, querido, esse produto ele vai ser vendido e muito bem vendido. A pornografia é uma indústria que lucra, está na sua revista aí, cerca de 100 bilhões de dólares por ano. É um entretenimento lucrativo, irmãos. Alguém está ganhando dinheiro com isso. É um entretenimento lucrativo, é um pecado lucrativo, tá? Então a pornografia ela veio com esse viés de indústria de entretenimento. Nós cristãos, nós precisamos acabar pelo menos com isso, em nossa casa, na igreja, com este mal chamado pornografia, que cria a cultura da imoralidade. Nós temos que mostrar para nós mesmos, para os nossos filhos, e não só para crianças não, viu, irmãos? Para adultos também, principalmente adultos. Muito adulto consome bastante pornografia. Subtópico 2 aí, querido. O mal chamado pornografia que causa vergonha. A vergonha faz a pessoa se sentir mal, principalmente quando é um cristão, irmãos. Tá? A culpa passa a corroer o indivíduo viciado em pornografia. Indigno, sujo, manchado, são alguns dos sentimentos que Satanás lança no coração do pecador, tá? Esses são alguns dos sentimentos. Então a pornografia, irmãos, ela não é diferente de nenhum outro pecado. A princípio ela pode até parecer atraente, mas por fim acaba aprisionando o indivíduo aí. Por fim ela vai prender essa pessoa em sentimento de culpa, de vergonha, né? Essa pessoa, ela, se fosse algo assim que ela poderia mostrar para todo mundo, ela mostraria, mas ela não mostra porque ela tem vergonha. E aí, esse texto aqui, irmãos, eu acho bem interessante, esse texto de Gênesis, capítulo 3, lê para mim aí, Marquinhos. Aqui, ó. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois eu estava nu. Olha aí. Ele ficou com medo, ele ficou com vergonha, né? O Senhor pergunta para ele: quem te mostrou que você estava nu? Quem te mostrou? E é isso que a pornografia faz com a gente, irmãos. Traz essa culpa, esse sentimento vexatório, tá? Diminui conexão com os filhos,
diminui conexões com os filhos. Pesquisa mostra que o uso de pornografia está ligado à desvalorização do casamento e da criação de filhos, irmãos. Pesquisas mostram, não é o pastor Adalto falando, são pesquisas que mostram, tá? E as crianças de lares onde os pais veem pornografia sofrem diminuições de tempo em atenção dos pais. Porque esse pai ou essa mãe não tem mais atenção para dar para esse filho, porque na mente dele está querendo consumir essa pornografia a todo momento. Então, quando a pornografia consome seus pensamentos, ela não deixa espaço para outros relacionamentos. E aí a pesquisa diz agora, querido, que diminui a conexão com os filhos. Então, é um mal que tem destruído família. É um mal que tem destruído casamento. É um mal que tem destruído filhos. E a igreja do Senhor precisa acordar para isso, viu, irmãos? Vamos pular para o tópico 3 aí. O subtópico 3. O mal chamado pornografia causa dependência. Ele causa dependência. Em 2004, pesquisadores americanos descobriram que a pornografia pode ser mais viciante do que crack ou cocaína, irmãos. Mais viciante do que crack ou cocaína. Quando uma pessoa é viciada em algo, seu cérebro libera dopamina, hormônio do prazer. E esse transmissor dá a sensação de liberdade, prazer e satisfação. Agora imagina vocês conhecem muito bem, já viram aí na rua, uma pessoa em condição de rua, uma pessoa que usa droga, o crack, né? E você já viu a situação que essa pessoa fica. E aí pesquisadores agora dizem que a pornografia ela tem um efeito muito maior do que uma droga como essa. Imagina isso, irmão. E nós, às vezes, por desconhecimento, passamos por cima disso. Nós, às vezes, por desconhecimento, achamos que isso é normal. O fulano usa lá, e né, bonitinho, ele gosta, ele sempre foi assim. Essa pessoa ela pode estar doente, irmãos. Precisa de ajuda. Nós temos que ajudá-lo. Por isso que eu disse no início que nós não podemos olhar para essa pessoa que faz esse consumo de material apenas com um olhar moral de sociedade acusatório. Nós precisamos olhar para ele com um olhar espiritual e clínico, porque ele precisa de ajuda. O que a pornografia causa na mente dessa pessoa, a dopamina libera o prazer para ela, para aquele momento ali, e a todo momento ele quer consumir mais, é igual droga, ele quer consumir mais material. A todo momento ele quer mais para ele. Então, pesquisadores dizem que isso é pior do que crack, do que cocaína, do que heroína. Tá? Alguns especialistas têm chamado a pornografia, olha para você ver isso, irmão. Alguns especialistas têm chamado a pornografia de a droga do milênio. Olha como é que o negócio é sério. A droga do milênio. Não é algo que deve ser banalizado e passado desapercebido. Talvez você conhece alguém que sofre disso, irmão. Talvez você conhece alguém que está nessa situação. Talvez você conhece alguém que você pode ajudar, não acusar, apontar o dedo para ele e chamar de pecador, não. Não. Vamos estender a mão e falar, olha, tem cura para esse negócio. Tem cura para isso, tá? O pesquisador comparou o vício do sexo a um câncer, o vício da pornografia, como se fosse a um câncer. Ele diz, o vício vai aumentando, se espalhando, raramente entra em remissão e é muito difícil tratar essa cura. Olha, ele considera o vício em pornografia como se fosse um câncer. Ele diz que é muito difícil tratar isso. A pornografia funciona na mente humana da mesma forma que uma droga química, mas com mais poder, pois com pensamentos comportamentais e carnais. Olha, como que é sério isso. Funciona na mente de uma pessoa como uma droga química, como heroína, como cocaína, como drogas feitas em laboratório, como êxtase. Olha como é que é pesada, irmãos. E ela está uma escada acima, ela está um degrau acima ainda. A pornografia ainda é muito mais pesada do que algumas drogas que se utilizam.
Em qualquer tipo de vício, quanto mais droga é usada, mais estímulo a pessoa precisa para que o prazer se mantenha. A dopamina. Então, mais uma vez, a pessoa que vai utilizando esse material, ele quer usar mais. Ele quer mais prazer. Né? A mente dele vai trabalhando para ele, falando com ele, olha, você precisa de mais prazer. Aí vai liberando para ele mais dopamina. E ele vai consumindo mais. E não é qualquer tipo de material que está bom para ele. Ele vai consumindo N materiais, N situações. Né? Eu ouvi falar de uma situação, conheço um caso, de uma pessoa que começou assim. Começou usando muita pornografia, usando bastante, e casado, de repente essa pessoa agora separa, termina o casamento e continua usando esse material, utilizando disso, e de repente, agora essa pessoa está envolvida até com homossexualismo, irmãos. Porque fica pouco para ele, ou para ela, quer mais, quer coisas novas. Olha como é que, nós vamos falar aqui, mais para baixo aqui, de que um abismo puxa outro abismo. Então, querido, tudo que ocorre no corpo de uma pessoa viciada em álcool, olha, isso aqui são fatos, são dados de pesquisadores. Tudo que ocorre no corpo de uma pessoa viciada em álcool ou drogas ilícitas, acontece também com a pessoa viciada em pornografia. É sério isso, irmãos. Aí nós olhamos, o cara, ele só bebe, ele só fuma, né? E às vezes, assim, a sociedade tolera isso. Mas os problemas que causa a droga, os problemas que a bebida causa para aquela pessoa, a pornografia também causa para aquela pessoa que utiliza isso. Que utiliza esse material. Vai afetar negativamente o seu cérebro. Pesquisa diz que a pornografia causa TDAH, ansiedade social, depressão, ansiedade de desempenho e toque. Cientistas dizem que muita dopamina pode substituir os nossos mecanismos de saciedades naturais. Aquilo que nós temos que é natural já não vai saciar mais. Então, o cérebro sofre alteração e faz com que a realidade agora se torne insatisfatória. A realidade agora não é legal. Por isso que ele precisa toda hora liberar prazer, liberar prazer, liberar prazer. Então, querido, quando isso acontece, a única coisa que importa para essa pessoa que está sofrendo desse mal, dessa doença, vamos tratar dessa forma, é ele consumir mais material pornográfico. É ele consumir mais isso, tá? E aí nós vamos ler aqui o texto de Lucas. Jesus veio para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Tem cura também para essa pessoa que está doente nessa situação, irmãos. Só que nós também, como cristãos, nós temos que nos posicionar na questão de ter um olhar espiritual para isso. Não é um olhar condenatório, é um olhar espiritual. E tentar ajudar essa pessoa que está caminhando para esse lado aí. Vamos lá. O mal chamado pornografia gera abismo ainda maiores, tá? Como a pornografia tem sido a luta de milhões de pessoas, muitas pessoas têm lutado contra isso, falado assim, não, hoje eu não vou mexer com isso, no outro dia mexe, não, agora eu não vou. Aí, muitas pessoas têm tentado sair desse mundinho aí, irmãos, homens, mulheres, são viciados nisso, tá? E um abismo, ele chama outro abismo. Um buraco, ele chama outro buraco. Um autor, ele escreve, Mark Kesslerman, ele escreve um livro e ele diz, A Droga do Novo Milênio. Sugere que, como quaisquer outros usuários de droga, o usuário de pornografia procura material que é cada vez mais extremo para alcançar a sua satisfação. É aquilo que eu falei. A pessoa daqui a pouco está entrando em sites aí mais pesados ainda. E ele escreve, e quando as imagens já não são mais suficientes, muitos começam a retratar o que veio na pornografia. E aí é onde que nós vemos ali, a pedofilia. Um abismo chamando o outro abismo. Só ver para ele agora, para essa pessoa,
não sou eu que digo isso, irmãos, são pesquisa. Só ver agora não é bastante. A pessoa está tão envolvida, está tão por dentro do negócio, tá? Que agora essa pessoa, ela quer se retratar como se vê ali naquelas imagens. Cerca de 82% dos pedófilos admitem imitar o comportamento sexual visto na pornografia. Olha aí. A pessoa quer retratar aquilo que vê. Segundo, homossexualismo. A grande mídia tem feito uma mega, está na sua revista aí, tá, irmãos? A grande mídia tem feito uma mega operação a fim de convencer adolescentes e jovens que a homossexualidade é extremamente normal, tá? A ferramenta principal, irmão, usada para converter alguns jovens ao homossexualismo, a ferramenta que se usa é a pornografia. É a pornografia que vai chegar a essas pessoas aí, que vai tentar mudar a mente dessas pessoas aí, tá? A masturbação, a pornografia estimula os pensamentos impuros. Jesus alertou que qualquer um que olhar para uma mulher e desejar possuí-la em seu coração, ele já cometeu adultério, ele já adulterou com ela. Incesto, eu estou falando aqui de um abismo que puxa outro abismo, tá, irmãos? Incesto, o índice dessas mazelas aumentou muito em nosso país, relatos tão terríveis e causam perplexidade. A pornografia tem uma grande contribuição nesse pecado de desagregação familiar, que provoca feridas físicas profundas e, em muitos casos, feridas eternas. Incesto. É tudo aquilo que as obras da carne, irmãos, tudo aquilo que Paulo fala contra as obras da carne, e a pornografia ela vem se revelando, dizendo que é bom. A cultura da imoralidade, dizendo que é bom. E nós, como cristãos, nós temos que estar baseado naquilo que a Bíblia nos respalda. Outro abismo que a pornografia pode levar é estupro. Cerca de 86% dos estupradores confessos admitem ver pornografia regularmente. Outro abismo, assassinato em série. Olha que coisa, 81% dos assassinos em massas mais recentes admitem o uso extensivo de pornografia. Como podemos ver, a pornografia pode ser um portal de entrada para abismos ainda maiores. Ela destrói, irmão, carreiras, faz pessoas perder emprego. Mais uma vez, dados de cientistas, diz que quando a sua mente está tão cauterizada com a pornografia, você perde a capacidade de concentrar no seu trabalho. De acordo com o Conselho de Pesquisa da Família, 40% dos viciados perdem seus cônjuges, 58% sofrem de perdas financeiras e cerca de 1/3 perde seus empregos. Porque a cabeça da pessoa não está para a família, a cabeça da pessoa não está para trabalho, a cabeça da pessoa não está para mais nada. Ela é viciada, irmãos. Você já viu uma pessoa que usa crack? Você acha que essa pessoa que usa crack, ela consegue cuidar de família? Você já viu aí pessoas em situação de rua? Você deve conhecer alguém assim. Onde eu morava tinha vários, tinha muitos. De dar dó. Lamentável. Você acha que essa pessoa ela tem cabeça para trabalhar, que usa droga? Você acha que essa pessoa que usa droga, ela tem cabeça para tratar casamento, para tratar com família, tratar com filho? Ela abandona os filhos, irmãos, e vai para a rua, porque ela quer o prazer. A mesma coisa é a pornografia. É a mesma situação. Lê para nós a resenha do tópico 1 aí, Marquinho. A pornografia é um mal que causa dependência, podendo levar a pessoa a problemas comportamentais ainda mais graves. Causa dependência, irmãos. Então isso daí não pode sair da nossa mente, tá? Não pode sair da mente dos jovens. Pornografia causa dependência. Isso vai interferir na sua vida lá no futuro, lá no seu casamento, lá no seu trabalho, tá? Isso vai interferir. Então, é só uma vez, não é só uma vez, irmãos. A pessoa mexe uma vez, daqui a pouco mexe a segunda vez, daqui a pouco ele está afundado. E aí só a graça de Deus para tirar essa pessoa deste lugar. Vamos lá. Qual que é o alcance da pornografia? Segundo tópico aí. Como dito anteriormente, a pornografia está em todas as camadas de classes sociais. Idade, gênero, todo tipo. Basta observar a linguagem usada pelos adolescentes.
Ali, ó, o alcance da pornografia. Primeiro, ó, o alcance da pornografia vai atingir as crianças, daí o subtópico da nossa revista. O alcance da pornografia atinge adolescentes e jovens. E o alcance da pornografia atinge os evangélicos, irmãos. Pasme, mas atinge. Então, queridos, a pornografia infantil é um negócio online que mais tem crescido. O conteúdo tem se tornado cada vez pior. Tá? Segundo os dados que está na sua revista aí, 100 mil sites da internet que hospeda pornografia infantil. É preciso, então, criar-se lei para proteger as crianças. É preciso, então, criar lei agora. Então, a legislação brasileira, está aí a lei tipificada na Lei 11.829, cria-se lei agora para trazer proteção. A estimativa é que esse negócio maligno, irmãos, aumenta cerca de 5 bilhões, eu não sei nem contar isso, 5 bilhões de dólares no mundo. A estimativa. Cerca de 47% das crianças que usam a internet diariamente recebem mensagens de conteúdo pornográfico. Pais, nós temos que olhar os celulares dos nossos filhos. Nós não podemos deixar a bel prazer. Nós temos que dar uma olhadinha ali. Às vezes pessoas mal intencionadas vai mandar vídeos, né, desagradáveis. Às vezes até para o seu celular mesmo. Nós temos que vigiar os grupos que nós participamos. Que grupo é esse? Uns grupos de trabalho, pessoas muito imoral, né? Tem pessoas que não têm pudor nenhuma. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Porque vai pegar sua filha lá, novinha, vai abrir o celular e vai ver coisa que não deveria ver. Às vezes não é nem pessoas que enviou, às vezes a pessoa já está naquele mundo ali, sendo consumido por ele. Vamos lá. A pornografia assassina a inocência de uma criança, por isso os pais devem proteger os seus filhos o máximo que puderem. O alcance da pornografia atinge os adolescentes e os jovens. Os maiores consumidores de pornografia na internet são adolescentes entre 12 e 17 anos. Entre 12 e 17 anos. 77% dos adolescentes já pesquisaram sobre pornografia na internet pelo menos uma vez. 80% dos adolescentes entre 15 e 17 anos já viram algum material pornográfico. Além das questões espirituais envolvidas, isso acaba por despertar instintos sexuais antes do tempo, irmãos. Tá? Acaba esse jovem sendo prematuro em uma área que não precisava ser. Paulo diz, olha, aqui, fuja da imoralidade sexual. Nenhum outro pecado afeta o corpo como esse, pois a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo. Lê ali o que o Lucinho Barreto fala, Marquinho. A pornografia é como uma droga. A pessoa, depois que experimenta a primeira vez, logo experimenta a segunda, e sem perceber, torna-se viciada. Assim como os viciados em drogas, são poucos os que admitem o vício em pornografia. Alguém quer falar alguma coisa a respeito desse tópico, irmãos? Eu disse que é um assunto difícil de falar, né? É difícil mesmo, né? Mas fica à vontade. Então vamos para o terceiro, irmãos. Tem aqui, ó. Eu acompanho no Instagram uma psicóloga e ela trabalha com esse assunto, basicamente, com crianças, né? E ela falou sobre a importância dos pais estarem observando os filhos contra a sensualização infantil, porque eles têm feito concursos, né, com as crianças, e aí acaba que a criança sendo muito precoce, né, sendo induzida a essa sensualização, a estar baseando a vida dela com a vida de Miss, né, de outras pessoas, se está comparando, né, por exemplo, eu quero ser igual fulano de tal. E aí cabe a nós, pais, né, estarmos atentos aos nossos filhos, porque a gente acha bonitinho, né? Tem gente que acha bonitinho, o filho está lá dançando, igual o Bernardo mesmo. Meu filho chegou, teve um dia em casa, falou que o professor tinha ensinado na escola aquela musiquinha, desenrola, bate. Acredito que todos nós ouvimos isso. E aí eu falei com ele, meu filho, você é crente, isso não agrada ao Senhor. Então, assim, são coisas
que os nossos filhos têm sido atacados na escola, né? E são importantes nós, como cristãos, nós orientarmos os nossos filhos quanto a isso, porque isso tem sido inserido nas escolas, né? Você mata o Bernardo de vergonha. E isso está se tornando comum. Eu, como professor, eu observo isso no dia a dia. Por exemplo, eu dou aula de menino de 11 até 20 anos, e a pornografia é comum nas rodas de conversa. Eu já ouvi falar, mas o meu pai já me mostrou, ou seja, às vezes o pai que inicia, né, o filho, né, nessa questão da pornografia. E você pega relatos dos maiores serial killers, né, da humanidade, e todos falam que iniciaram com a pornografia, né? Ted Bundy, que é um dos maiores serial killer que o mundo já teve, né? Matou mais de 30 mulheres. Ele falou que começou aos 13 anos, quando achou algumas revistas, né, pornográficas no lixão, e ele começou a consumir, e quando ele viu que já não bastava somente ver, ele começou a fazer, a praticar. Então, é um caminho, se a pessoa não parar, é um caminho sem volta, que vai procurar sempre mais e mais, né, satisfazer. Um abismo puxa outro abismo, é aquilo que nós falamos aqui. Ele deu um exemplo muito interessante aí. Então, você conhece alguém nessa condição? Pastor, sim. pequeno comentário também. Assim, existem estudos que comprovam que quanto mais cedo a pessoa ela é despertada a sexualização nela, mais fácil é para ela ser controlada, para ela ser manipulada, né, ser influenciada. Então, assim, a gente vê esse vício, né, por sexualizar tanto as crianças. A gente vê, não tem como não falar de política, né, disso aí, né? Então, assim, a gente vê esse vício, essa vontade tão grande de sexualizar as crianças, mas a gente vê isso aí como um plano a longo prazo. Quanto mais cedo essas crianças serem despertadas, né, a sexualidade nelas, mais fácil vai ser para elas serem controladas lá no futuro, né? Então, a gente vê todo um plano arquitetado, né, para isso, né? E a gente vê isso aí já vindo há muito tempo, né? Tentando de toda maneira entrar, né? Por último aí agora tá essa ideologia de gênero querendo ser implantada nas escolas, né? Criança de 5, 6 anos de idade querendo ter que aprender sobre sexo. Onde já se viu isso, né? Então a grande vontade é isso, é despertar a sexualidade nelas cedo, para quando tiver maiores ser mais fácil manipular. É verdade. Jean abordou um assunto interessante e lembrou sobre a questão da política, né? Nós já falamos sobre isso lá atrás, em alguns temas atrás, nessa mesma revista, sobre como que eles estão investindo pesado nas crianças, irmãos, para sexualizar essa criança, para ter o controle dele lá no futuro, né? Então, nós temos que vigiar mesmo, nós temos que saber votar mesmo, nós temos que votar em pessoas que têm pauta familiar mesmo, pessoas que têm temor de Deus mesmo. Nós não temos voto de cabresto, mas nós precisamos ser inteligentes e votar em pessoas que amam a Deus, que amam a família, tá? Porque coisas terríveis vai estar acontecendo todos os dias. A igreja não pode ter voto de cabresto, viu, irmãos? Eu não sou esse adepto, não, tá? Mas nós temos que votar em pessoas que têm pauta familiar. E hoje é o dia para você fazer isso, tá bom? Então, vamos continuar. Vida que segue. Alcance da pornografia entre os evangélicos. Pesquisa feita nos Estados Unidos revela que por lá, cerca de 60% dos homens, isso é só lá nos Estados Unidos, viu, irmão? Aqui não acontece não. Cerca de 60% dos homens cristãos e 30% de mulheres cristãs são viciadas em pornografia. Lá nos Estados Unidos, Brasil não, só lá. Ah não, tem no Brasil também aqui. Aqui no Brasil esses dados são de que cerca de 35% de homens evangélicos e 13% de mulheres consome regularmente algum material pornográfico. Houve uma pesquisa em um congresso
congresso de igreja, onde alguns hotéis estavam hospedando várias pessoas do Brasil. E pasme, querido, nas redes, lá onde o hotel tem acesso às redes, eu não sei qual é o nome que se dá isso, a pessoa que conhece muito essa área aí de internet, que vai saber dizer. As pesquisas lá eram pesquisa nessa área pornográfica. Congresso evangélico, nesses hotéis da região. Tá? Ficaram pasmos, né? Então, consome-se mesmo. É um mal que está no nosso meio. É um mal que tem caminhado lado a lado com muitas pessoas aí. Não é um dado apenas, não é uma informação apenas, é uma realidade. Tá? Isso aí é uma realidade. Olha o que diz aí, 1 João. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A resenha do tópico 2. Alguém quer falar sobre a questão do povo evangélico, para a gente não pular? Se quiser falar, fica à vontade. Aí a gente já caminha para o terceiro tópico aqui. A resenha do tópico 2. A pornografia tem um alcance generalizado em todas as camadas da sociedade, atingindo inclusive pessoas evangélicas. Tá? Essa é a resenha do tópico 2. Vamos pular para o 3? Amém ou não amém? Hã? Quer falar Tópico 3. aqui, ó, pastor? Deixa eu voltar aqui na questão de criança e adolescente. Eu estou atendendo uma adolescente de 14 anos e na psicologia a gente pode contar, vamos usar esse termo chulo, contar o milagre, mas não conta o santo. Então, eu não posso citar quem é, mas eu posso contar a história do caso. E esse caso clínico em específico, ela teve um contato com um parente de 2º grau. Então, assim, a criança foi exposta à pornografia não por vontade própria. Acho que é tio da prima dela, alguma coisa assim. Mas foi de confiança, aparentemente, da família. E aí esse senhor levou essa menina para um lugar e começou a mostrar algumas coisas para ela do próprio corpo. Estou falando superficial, porque ainda tem criança aqui dentro. E nisso, ela ficou muito assustada e, pelo que ela me passou, ela fugiu. Então, ela conta que não houve contato corporal em si, porque ela conseguiu escapar da situação. Só que eu estou tendo um desafio muito grande, porque isso é uma coisa demoníaca também. A gente sabe, a gente que é cristão, a gente sabe que isso tem intervenção direta com o demônio. É um pecado e tem intervenção direta. E hoje, essa menina tem um trauma tão grande que ela não consegue mais confiar em adulto. Ela não consegue confiar nem na mãe dela. É uma relação muito complicada. A mãe quer ajudar, mas ela não abre brecha. E agora ela cismou que ela é bi. Então, assim, ela tem 14 anos, ela está em formação, ela não sabe o que ela quer, o que ela acha. Quem tem 14, 15 anos, a gente sabe. Principalmente quem já foi mãe, que na época da gestação, os hormônios vão a 1000. Então, tudo é muito intensificado. Quando você gosta muito. Quando você está com raiva, você está com muita raiva. E para um adolescente, é isso que acontece. Os hormônios são alterados e ele tem esses sentimentos um tempo muito mais extenso. Então, assim, ela foi exposta a isso, a uma situação muito cedo, né, e de uma forma totalmente errada, e ela está tentando lidar com isso, mas ela não sabe como. Então, tipo assim, a fuga dela eu não vou sair de homem, porque homem é ruim, homem é mau, homem quer pegar a força. Então, assim, é tomar cuidado também com quem está em volta. Não é porque é parente, mas se é de um sexo oposto, não é para ter medo, mas eu acho que tem discernimento, é sabedoria, Amém. Queridos, terceiro tópico aí, como vencer a pornografia. Primeira coisa, reconhecendo que a pornografia é pecado. Então, primeira coisa é reconhecer que ela é pecado. Segundo, ter uma vida de comunhão. Terceiro, cortar o mal pela raiz. Tá? Então, vamos caminhar aqui. Qualquer prática pecaminosa só pode ser vencido quando o pecado é reconhecido, irmão. Se a pessoa não reconhecer que é pecado, para ele é normal, está tudo certo, então a vida dele vai seguindo e está tudo ok. Além dos desejos carnais produzidos, o cristão que consome pornografia é cúmplice e, ao mesmo tempo, incentivador daquele conteúdo. Tá? Quem esconde os seus pecados
não prospera, mas quem confessa e os abandona encontra misericórdia. Então procura ajuda. Essa pessoa precisa procurar ajuda, tá? Quanto mais cedo, melhor. Existe cura, tá bom? Quanto mais cedo, melhor. E a cura é em Cristo Jesus, irmão. A cura é no Senhor. Então a primeira coisa para vencer a pornografia é reconhecer que é pecado. Reconhecer que esse mal na vida dessa pessoa está trazendo grandes males, é um pecado, tá? Lê para nós aí, Marquinhos. O vício é um conjunto de hábitos pecaminosos, de pensamentos e ações que se transformam em um estilo de vida, que começa como apenas se divertindo um pouco ou satisfazendo os desejos normais, gradualmente os atrai cada vez mais para o fundo, cada vez mais fundo, para o lado da escravidão. Olha aí, cada vez mais vai afundando essa pessoa. Como vencer a pornografia? Tendo comunhão com Deus. Gálatas capítulo 5, verso 19. A lascívia é uma das obras da carne, irmãos. Só pode ser vencida com a ajuda de Deus. As obras da carne estão em Gálatas aí, capítulo 5, verso 19. A Bíblia diz claramente que devemos não só lutar com desejos carnais, mas também fugir deles. Fugir da aparência do mal. É isso que nós precisamos fazer, fugir dele, irmãos. Né? Essa pessoa que tem essa dificuldade, ela não pode ficar no meio de um contexto que só fala disso. Ela não pode ficar no meio de um grupo que só fala disso. Ela não pode estar no meio de um grupo de WhatsApp que só usa isso, que só posta isso. Então, eu já cansei de sair de grupos onde pessoas me colocam e começam a postar bobagem, eu saio mesmo. Não fico, não. Você pode fazer isso também. Você não tem que ficar. Você tem o direito de escolher, e tem condição de escolher, tá? Então, ao deixar de lado esse princípio, o cristão naturalmente se distancia de Deus. Vida devocional é uma prática disciplinada, irmãos. Quer vencer o pecado? É vida devocional. Quer vencer o pecado? É jejum, é oração, é leitura da palavra, é envolvimento com a igreja, envolvimento com os trabalhos da igreja. E se vai distanciando cada dia mais vai a pessoa se afundando. Cada dia mais ela deixa de ler a Bíblia, cada dia mais ela deixa de orar, né? Cada dia mais aí ela fala, estou fraco, não sei porquê. A pessoa consegue ficar ali na frente de um computador, da internet, ou de um celular, 1, 2, 3 horas direto, mas não consegue 2 minutos ler a Bíblia, irmão. Na hora que pega a Bíblia para ler, 5 minutos, não consegue ler um capítulo, os olhos já fecham, a boca já abre, e o diabo já começa a trabalhar nisso, né? Ele já começa a trabalhar nessa situação, porque ele não quer que você se fortaleça, ele não quer que nós nos fortalecemos, né? Ele quer colocar dificuldade mesmo. Então, aos Filipenses diz o seguinte, olha, concentre-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre e tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pense no que é excelente e digno de louvor. É isso que nós precisamos pensar. É isso que essa pessoa que está doente no vício de pornografia precisa pensar, tá bom? Terceiro aí para nós finalizar e encerrar. Corta o mal pela raiz. É isso que a pessoa precisa fazer, cortar o mal pela raiz. A libertação de uma prática pecaminosa, às vezes, vai depender de uma postura radical, irmãos. Radical. É aquilo que eu falei, sai dos grupos. Ah, é grupo de família, mas posta bobagem? Sai de lá, meu filho. Não fica, não. Ué. Você não precisa ficar ali vendo com as bobagens. Sai dali. Depois fala por que você saiu. Você não tem que ficar ali. Tem coisas que tem que ser radical, irmão. É aquilo que eu falei. A pessoa viciada em bebida, eu larguei a bebida, mas eu tenho muitos amigos lá no boteco, eu vou lá visitar meus amigos no boteco. Uma hora vai dar errado, irmãos. Uma hora ele vai sentir o cheiro ali, que ele vai mexer com ele demais, né? E assim também é o que é viciado em pornografia. Aquele que tem fraqueza pela pornografia precisa tomar decisões drásticas, eliminar todas as possibilidades de acesso a esse conteúdo. E aí, o autor da revista é muito feliz em dizer, ele deve evitar grupos que têm esse tipo de material, né? Utilizar computador na sala,
A pessoa não pode usar o computador sozinho dentro do quarto fechado, de porta fechada, celular, ele não pode, ele não tem condição. Se ele ser muito radical ainda, ele não pode nem ter celular que acessa. Pode dar um Nokiazinho, 8220 para ele e resolve. Só para ligar para a pessoa. Pastor, é radical demais, é radical, mas a pessoa é doente, irmão. A gente não coloca bebida na mão de um ébrio, não, né? A gente não coloca droga na mão de um viciado em droga, não. E um celular na mão de alguém que é viciado é um problema. É um problema. Então, são medidas drásticas que precisam ser tomadas? É. Mas às vezes é preciso, tá? Todavia, não sendo possível evitar a internet por causa de trabalho, aí o autor da revista que ele diz, olha, consagre o seu computador, consagre seu celular, consagra ele ao Senhor. Você sabe que depois que você consagra ele, não é seu mais, né? Consagra ele a Deus, tá? Consagra essa ferramenta que você usa aí. Portanto, se vocês pensam que estão de pé, cuide-se para que não caia. Tópico 3. Assim como que acontece com outros pecados, a pornografia pode ser vencida pela ação de Deus na vida daquele que deseja libertação. Agora, para encerrar aqui, querido, concluir, a boa notícia é que o vício da pornografia é curável. Qualquer pessoa que queira pode mudar, só ele quiser, é curável. Pedir ajuda, os gabinetes pastorais estão aí para isso. Tem muitos amigos espirituais que estão aí para isso. É pedir ajuda, tá? Você viu os males que isso pode causar. Então você pode ser uma pessoa que vai dar suporte a alguém, que vai sair desse buraco. Não é tentar destruir a vida dessa pessoa mais, condenar ele. Se você falar para uma pessoa que usa droga, que ele é um viciado em droga, você só não mudou nada a vida dessa pessoa. Então, nós temos que tentar mudar a vida dessa pessoa de alguma forma, tá? Encontre esperança ao se unir aos outros que trabalham para combater essa nova droga, a nova droga desse milênio, irmãos, que é a pornografia, tá? Que nós achamos que não é nada, é uma nova droga desse milênio. Amém? Perguntas? Fica à vontade para nós orarmos. Ninguém? Vamos orar, irmãos? Coloca-se de pé, então. Vamos orar. Para que o Senhor nos livre desse mal. Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Coloque alguém na sua mente agora que você imagina que está sofrendo desse mal, que está doente. Coloque alguém na sua mente aí agora e ora para essa pessoa, interceda por ela. Talvez você mesmo que tem falhado com você mesmo, causa vergonha, causa culpa. Então, ora ao Senhor, peça perdão. Tá bem? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos nos colocar na Tua presença uma vez mais, Senhor. Queremos agradecer ao Senhor, Pai, porque quando o Senhor fala conosco, o Senhor quer nos livrar. Então nos livra deste mal, Senhor. Nos livra desse problema, dessa situação. Livra essa pessoa que tem lutado há tanto tempo para ficar livre disso. Dá a essa pessoa força, Senhor. Aonde ela estiver, se estiver aqui, se estiver em outro lugar. Nós queremos apresentar, meu Deus. Apresentar estas vidas diante de Ti. E pedimos, meu Deus, haja com misericórdia. Abra os olhos, Senhor. Tira as escamas dos olhos. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Livra essa pessoa dessa doença, deste vício. Cerca ela, proteja ela. E que o nome do Senhor, meu Deus, seja glorificado através dessa vida. Ela tem muito mais para te oferecer, Pai. Mas a vergonha, a culpa, não deixa ela mais trabalhar para o Senhor. A vergonha, a culpa, não deixa ela se sentir digna de ser chamado de filho. Por causa dessa situação, Pai. Meu Deus, então em nome de Jesus, traga cura sobre esta vida hoje. Aonde estiver, nós apresentamos estas vidas a Ti, Pai. Traga cura sobre este homem, sobre esta mulher, sobre este jovem,
Alcance eles, meu Deus. Nós rejeitamos este mal da nossa vida, Senhor. Nós rejeitamos esse mal da vida dos nossos filhos. Nós rejeitamos este mal do nosso casamento. Nós rejeitamos este mal, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós rejeitamos isso, Senhor. Nós reconhecemos que isso é pecado. É pecado, Senhor. Isso é pecado, Senhor. Livre-nos de todo o pecado. Em nome do Senhor Jesus. E que vidas sejam alcançadas pelo Senhor, Pai. Que vidas sejam transformadas. Que vidas venham a Ti, meu Deus, reconhecendo o senhorio do Senhor na vida dele. Porque foi o Senhor que livrou ele deste pecado, dessa doença. Nós louvamos a Ti, Pai. Engrandecemos o Teu nome. Em nome de Jesus. Aleluia. Deus abençoe, querido, em nome de Jesus.